Boa noite, gente. Boa noite. Olha que live. Essa live vai ser maravilhosa. Porque começar a live com uma música dessa, vocês sabem qual é o grande problema? Eu adoro música. Aí eu começo a escutar música e eu começo a querer dançar. Mas essa live vai ser maravilhosa, né? Então, sejam todos bem-vindos. A gente vai começar agora um novo encontro, nosso encontro de toda terça-feira. E hoje eu tenho o prazer imenso de receber o Dr. Sérgio Freitas, né? O Sérgio Freitas. Depois eu vou contar para vocês, quando eu fui convidar o Sérgio, a mensagem que eu mandei para o Sérgio. Depois eu vou contar para vocês. E aí, Sérgio, muito obrigada por você ter aceitado esse convite para estar aqui conosco para a gente conversar sobre os fluxos digitais no diagnóstico por imagem. Gente, olha só o currículo do Sérgio. Sérgio é formado em odontologia pela Universidade Federal do Piauí, é especialista em radiologia odontológica e imaginologia, é mestre em ciências e saúde, é doutor em odontologia, é professor do IFP, professor da Uninova FAP, é radiologista do HGV e é um mega empresário da região assim, Piauí, Norte e Nordeste. Olha Tá? só. Um mega empresário, dono da Tomos 3D, né? Uma empresa de radiologia que a gente tem aqui, e um dentista, amigo nosso de algum tempo atrás. E aí, Sérgio, seja muito bem-vindo mesmo, tá? Eu quero começar já a live, a gente vai conversar um pouco sobre esses fluxos digitais, né? E aí eu vou passar a palavra para o Sérgio agora, mas antes de eu passar a palavra, eu já quero, inclusive, começar fazendo uma pergunta para ele, que ele me explicasse, falasse para a gente um pouco sobre essa evolução da radiologia, tá? Uma radiologia que saiu de uma radiografia periapical que tem o seu valor e que chegamos hoje a outros níveis, a outras ofertas, né? Sérgio, com você a palavra. Valesca, eu queria agradecer demais a você. Eu preciso lhe dizer, antes de qualquer coisa, que eu me senti extremamente lisonjeado com o convite que recebi. Eu tinha visto já, dentro da minha limitação de tempo, eu tinha visto já você aqui pelo Instagram. Eu não tinha assistido ainda nenhuma live conduzida por você. Tive a grande sorte de assistir parte da live da semana passada com a professora Conceição Probo. E eu fiquei lisonjeadíssimo, honrado demais. Uma outra coisa que eu preciso lhe dizer, que sempre faço quando começo alguma coisa assim, é dizer que eu fico nervoso demais, por incrível que pareça. O tempo tem passado, eu tenho dado aula, eu dou aula há muitos anos, você sabe disso. Eu fui monitor um monte de vezes, mas não tem jeito. Agora, começar esse bate-papo, ouvindo Ricamos de Sun, aí deu uma tranquilizada. Adorei o formato que você criou, viu? Maravilhoso. Olha, falar sobre inovação em radiologia odontológica, em diagnóstico por imagem, é um negócio muito interessante. Primeiro porque, se você parar para pensar, o mundo ele passa por uma transformação digital em toda e qualquer área. Você pode pensar, pense aí, Valesca, qualquer área. Agronomia, fisioterapia, psicologia, todas as áreas sofrem um impacto monstruoso da digitalização. Então, o que acontece? O setor de saúde não é diferente. Eu acho que a gente pode citar o grande exemplo do smartphone. Nós estamos fazendo aqui esse bate-papo aqui pelo smartphone. O smartphone substituiu absolutamente tudo. Eu estava vendo uma reportagem na revista Forbes Brasil, agora recentemente, e estava mostrando o que foi que o smartphone substituiu. Aí começa a brincadeira, Valesca. Bloco de notas, agenda, calculadora, máquina fotográfica, o banco, né, o cartão do banco, o dinheiro. Com o smartphone tu consegue a frequência cardíaca, tu usa um vestívelzinho, tu controla o teu sono no smartphone. Faz tudo. Tudo. E o smartphone permite você receber os seus exames radiográficos, os exames radiográficos do teu paciente. Você sabe uma coisa interessante, Sérgio? Só te cortando um pouquinho, você falando isso, e aí eu me lembrei agora do meu pai, né? Sim. Quando eu fui comprar esse último celular que eu tenho, aí
eles, não, mas o negócio desse é muito caro, é muito caro. Quer dizer, até que a gente que eu convencesse que aquilo ali não era simplesmente para eu ligar e receber chamada. Eu digo, papai, não é um telefone, papai, é um negócio, é um instrumento de trabalho, é uma coisa que eu vou fazer um monte de coisa. Eles, é muito caro você dar não sei quanto no celular. Papai, não é só ligar e receber. É exatamente isso que você está falando, é a questão da... Hoje se tornou uma coisa assim que a gente tem que estar com ele o tempo todo, né? Valesca, eu tenho uma teoria, que a teoria é a seguinte. Você recebe radiografias do seu paciente através do smartphone, através de um aplicativo. As clínicas todas hoje têm um aplicativo, disponibiliza para você, dentista, e você recebe, do jeito que você recebe uma mensagem por WhatsApp, você recebe uma mensagem, olha, doutora Valesca, seu paciente Antônio tal, acabou de fazer uma radiografia, ela está disponível para você visualizar. Valesca, o teu smartphone, você costuma trocar de smartphone com uma frequência bastante razoável. Você troca a 2 anos, a cada 3 anos. Eu tenho uma filha que trocou já 3 em 1 ano. Olha só, você está sempre atualizando o seu smartphone. E a tela, o monitor de visualização da sua radiografia é o monitor do seu smartphone. Ou seja, ele é sempre Full HD. Ele é sempre altíssima resolução. Aí eu insisto na tecla. O smartphone, ele é atualmente o melhor instrumento de visualização de exames. Por conta disso, você está sempre com um novo perto de você. Então, na realidade, é um investimento que vale a pena, né, Sérgio? Sem dúvida, vale a pena. Então é aquela história. Se você imaginar, o mundo digitalizou todo, o mundo passa por essa onda digital, a área de saúde não foge à regra. Você hoje marca consulta através do WhatsApp, você vai numa clínica, você não fica mais muito tempo em recepção, porque nem pode hoje. Você vai e vai embora. Se você vai fazer um exame, você é estimulado a não voltar para pegar resultado. Então, a influência da digitalização na radiologia é muito grande, muito grande. E outra coisa, se nós imaginarmos que os equipamentos de radiologia, o equipamento de radiologia periapical, o equipamento panorâmico, eles vêm sofrendo constantemente atualização, modernização, as imagens são cada vez de melhor resolução, a dose de radiação, que é uma preocupação ainda, Valesca, é cada vez menor. A dose de radiação é cada vez menor. Agora, a possibilidade que você tem de ter uma radiografiazinha periapical comum, simples, e poder manipular, aumentar o tamanho, dar um zoom, modificar a densidade, modificar contraste, fazer uma medida linear, essas possibilidades todas, elas são fantásticas. Elas são fantásticas. E isso é o diagnóstico por imagem hoje. Sérgio, uma coisa que eu acho legal, assim, quando a gente fala na evolução da radiologia, né? E aí, assim, é uma necessidade da nossa realidade. Hoje, é como você mesmo está dizendo, a sociedade, de uma forma em geral, ela tem se digitalizado em todos os aspectos que você possa imaginar. Então, hoje você compra produtos, hoje você recebe, você marca consultas, você recebe exames, você... Quer dizer, tudo hoje que você pensar, a digitalização está ali, né? E trazendo para a nossa área, isso é assim... foi preciso que nós, dentistas, nós corrêssemos atrás disso, né? É preciso que a gente corra atrás, porque senão a gente fica assim, vamos dizer, obsoleto, vamos ficar a ver navios, né? Valesca, olha, eu acho que você fez um comentário interessante e você me fez lembrar de comentar um detalhe. Olha, não tem jeito, todo mundo vai precisar ingressar no mundo digital, não tem saída. Por que não tem saída? Porque vai chegar uma hora em que o seu paciente vai cobrar. É o teu paciente que vai chegar no consultório e vai dizer, doutor, eu acabei de fazer uma radiografia. A clínica falou, doutor, que envia imediatamente para o senhor. Então eu posso ir lá fazer e voltar para ser atendido agora? Aí o doutor pode dizer, olha, eu preciso do exame impresso num papel. Aí o paciente vai dizer, mas doutor, foi enviado para o seu celular, para o seu smartphone. Olha, hoje o que é que nós fazemos? O paciente faz o exame, nós enviamos, Valesca, o exame não só para o dentista. O exame também vai para o paciente. Então, corre sério risco do paciente chegar no consultório do dentista e mostrar, não, doutor, eu não trouxe o filme, não, a sacola, o papel.
A imagem está aqui, ó, no meu smartphone. E certamente também está no do senhor. Ou seja, quem vai cobrar do profissional o ingresso nesse mundo digital vai ser o próprio paciente. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer e já acontece atualmente. Sérgio, me Entendeu? diz uma coisa. Olha, na minha época de graduação, não vou dizer na minha época não, porque como eu estou vivo, nós ainda estamos nessa época, tá? Mas vamos falar assim, na minha época de graduação, quando a gente falava em diagnóstico por imagem, nós falávamos de radiografias periapicais, né? Era a nossa grande realidade, eram radiografias periapicais e, eventualmente, radiografias panorâmicas. Então, era isso que a gente que dispunha, em termos de radiologia, que nos ajudava no nosso diagnóstico, certo? Que a gente utilizava nos nossos exames. Hoje, né, já que a gente começou exatamente falando de toda essa evolução, de todo esse processo de digitalização, o que hoje nós, dentistas, temos à nossa disposição? O que hoje a gente pode lançar mão? O que hoje pode nos ajudar? O que essa digitalização, como você já falou, assim, existe uma série de melhorias, né? Então, quando essa rapidez no acesso, né? Isso é fundamental. Essa facilidade de comunicação. Hoje eu posso comunicar, eu profissional de saúde, eu posso me comunicar com o radiologista rapidinho ali, olha, isso, sim, estou querendo isso, estou querendo aquilo, facilmente, né? Facilmente. E o que mais? O que mais a digitalização? E que tipos de exame hoje tem disponível, além da periapical, além da panorâmica, que não foram, digamos, excluídos, ainda são necessários, né? Mas o que mais a gente tem disponível para nós? Valesca, olha, eu vou começar falando desse famoso raio-x periapical que você comentou. Olha, é insubstituível. As pessoas que costumam, aquelas pessoas que são digitais demais, talvez não valorizem a radiografia periapical. É um exame insubstituível, Valesca. O que a radiografia periapical mostra em termos de resolução, por exemplo, se você for pensar em trabéculas ósseas, espaços medulares, o que uma radiografia periapical mostra? Apenas um tomógrafo de feixe cônico de altíssima resolução. Um Prexion, por exemplo, que é o melhor de todos, seria capaz de mostrar. Então, trata-se de um método insubstituível. O que a gente pode conversar é a respeito do seguinte: você pode adquirir uma radiografia periapical por um método analógico, que é o método que nós costumamos treinar nas faculdades. E que a maior parte, a imensa maioria dos dentistas utiliza. Você usa uma película radiográfica, um filme radiográfico, faz a tomada radiográfica, revela, lava, fixa, lava e seca. Bom, a radiografia é fantástica. Agora, você pode substituir isso por um sensor digital. Mas o princípio de realização da imagem, de formação da imagem, é basicamente o mesmo. E é um exame maravilhoso. Então, se nós formos pensar em evolução nas radiografias intrabucais, interproximal, periapical, oclusal, a evolução é apenas na placa. Você trocou, você substituiu o filme por um sensor. Aí você tem a imagem digital e tem todas as ferramentas, todas as possibilidades que uma imagem dessa lhe permite. Dar um zoom, inverter os tons de cinza. Bom, basicamente isso. A mesma coisa, Valesca, é válida para a radiografia panorâmica. O princípio de formação da imagem, o paciente parado, o tubo e o filme giram ao redor da cabeça. O princípio não mudou. Ele até aperfeiçoou-se com o tempo, mas o princípio continua sendo o mesmo. A diferença é qual? É que a película hoje, ela não está estática lá no papel, ela é digital e você pode manipular. Agora, além desses dois... E eu costumo até dizer o seguinte, Valesca, que nós ainda vamos demorar muito tempo para abolir de vez o método tradicional, o método analógico, que é o método que nós ensinamos nas faculdades. Vamos demorar a abolir. Por quê? Porque, Valesca, o dentista recém-formado, ele vai trabalhar em qual lugar? Será que ele vai trabalhar num lugar em que está disponível já um sistema digital? Não é a nossa realidade ainda, né? É a nossa realidade. Eu até penso que não vai demorar a ser. Por que que eu penso isso? Porque o preço dos sistemas está cada vez menor, Valesca. Um sistema digital, quando eu lembro que eu comprei o primeiro por 48 mil, e hoje eu comprei o último que eu comprei recentemente, há um ano e 2 meses atrás, custou 21.
Por que Nossa, pesquisa? verdade. Por quê? Porque o Menos. sistema é produzido na China, o sistema é É. produzido na Índia. Então, a mão de obra extremamente barata e o sistema reduziu de valor. Agora, Uhum. o que é que nós temos hoje disponível? Qual é o portfólio da radiologia odontológica? Nós temos tomografia computadorizada, nós temos ressonância magnética para avaliação de partes moles e avaliação verdadeira da articulação temporomandibular. Nós temos ultrassom. A ultrassonografia hoje é uma realidade na odontologia. Se usa ultrassonografia para avaliar partes moles da região da face, da região do pescoço. Então, o portfólio que está à disposição hoje da odontologia, de diagnóstico por imagem, é muito grande. Nós temos exames extremamente avançados e temos exames extremamente simples, como as radiografias intrabucais, o periapical Uhum. proximal e o oclusal. O que muda é o método de obtenção. A maior parte dos métodos, eles hoje atualmente são digitais. Essas imagens vão para o dentista através de uma nuvem, através de um e-mail, e ele, dentista, pode manipular. O que é manipular? É ele aumentar, dar um zoom na imagem, deixar mais clara, deixar mais escura. Aí nós vamos chegar em outro lugar, que é a possibilidade do dentista ele navegar nas tomografias. Que isso aí, na minha concepção, isso é maravilhoso. Você, doutora Valesca, você pega uma tomografia de um paciente seu, o paciente vai na minha clínica, eu faço a tomografia e eu gero alguns filmes desse paciente. Não precisa o filme ser impresso, mas é feito uma lâmina, um template. Esse template vai para você. A imagem ali é a imagem que eu escolhi. Agora, você, a senhora, a doutora Valesca, a senhora pode receber o volume do exame, que é o famoso volume DICOM, que é um volume de imagem, e você mesma navegar naquele volume tomográfico. Agora, para isso, você precisa ter um programa específico. Aí, Valesca, aquela velha conversa. Quanto custa? Não custa, Uhum. não custa absolutamente nada. Você não precisa de nenhum tostão para ingressar nesse portfólio digital que existe hoje à disposição. Tá, então quer dizer assim, então você está me dizendo que hoje eu tenho tomografia computadorizada, eu tenho ressonância magnética, eu tenho ultrassonografia e fora periapical, fora-panorâmica. Eu tenho como novidade essa possibilidade, certo? Exato. E assim, esses exames, você está me dizendo que eu não preciso ter um custo no meu consultório para que eu tenha isso aí, né? Porque a clínica é que vai fazer, certo? Aí me diz só uma coisa, Sérgio, assim, vamos falar assim, tomografia, ressonância e ultrassom, tá? Em que situações clínicas, se a gente puder dizer assim, que situações clínicas, por exemplo, é indicado que eu solicite uma tomografia? Porque às vezes, como não é muito ainda a nossa realidade, a realidade de todos, né, de todos os profissionais, e é interessante quando eu fui conversar com o Sérgio, eu disse até assim, olha, Sérgio, porque nessas lives a gente tem alunos assistindo, a gente tem dentistas recém-formados, a gente tem gente que já está com mais tempo de formada, então a gente tem que pensar em todos os públicos, né? Então, assim, em que situações você acha que é indicado eu solicitar, por exemplo, uma tomografia? Ou em que situações uma ressonância magnética? Ou em que situações uma ultrassom? Só assim, indicações clínicas, né? Ah, eu vou fazer uma cirurgia de terceiro molar e existe uma proximidade muito grande com o nervo, não sei o quê. Que exame eu vou pedir, certo? Coisas desse tipo. Valesca, tomografia computadorizada é um método indicado basicamente para avaliar partes duras. Então, você Certo. imagina, você avaliar dente, imagina avaliar dente. Você está pesquisando a presença de uma fratura radicular, de uma perfuração radicular, de uma trinca. É o exame de escolha. Você quer avaliar a relação de proximidade de um terceiro molar com o canal mandibular. Você quer avaliar uma área dentro, para fazer mensuração de altura e espessura óssea, para instalação de implantes. É o exame de escolha. Olha, por exemplo, a ortodontia hoje, a ortodontia, inclusive, tem uma área da ortodontia que é chamada ortodontia digital. E Sim, dentro sim. da ortodontia digital, por quê? Porque os fluxos de avaliação ortodôntica, eles podem ser hoje feitos todos de forma virtual e digital. E a tomografia, ela está cada vez mais presente dentro dessa avaliação.
Eu falo de tomografia há quantos anos? Eu estava fazendo um cálculo um dia desse, eu falo de tomografia desde 97. Então Uhum. tem mais de 20 anos que eu falo de tomografia. E eu era um inconformado. Você sabe que o cidadão jovem, novo, ele é um inconformado. E eu era inconformado, eu dizia, olha, vem cá, mas como é que você vai fazer uma avaliação da face de uma pessoa usando um raio-x de perfil? A Uhum. famosa tomografia em perfil. Você Uhum. tem superposição do lado direito com o lado esquerdo. Essa superposição nunca vai ser perfeita, porque você vai ter um filme de um lado e você vai ter o lado esquerdo e o lado direito ó, com distâncias diferentes do filme. Então você vai ter sempre distorções. Como é que você não, como é que você tem hoje tomografia computadorizada para avaliar a cabeça, a face, e não usa isso? Eu era um inconformado com essa história. E hoje eu fico muito feliz quando eu vejo no Brasil uma quantidade enorme de cursos falando sobre a aplicação da tomografia computadorizada na ortodontia. Existe um grupo de dentistas aqui na nossa cidade que só trabalha com isso. Ou seja, a avaliação não é uma avaliação. Eu acho que o póreo ele está aqui. Eu acho que a fissura pitérico-palatina está aqui. Não, você não tem achismo. Já Você não está tem lá. achismo. Você É. não tem achismo. Então, a tomografia é usada nessas situações, na avaliação das lesões ósseas, Valesca. Se você quer avaliar um tumor, um cisto, a tomografia é o exame ideal. Você pode fazer medidas do tumor, você pode medir a densidade do tumor, Valesca. Se você mede a densidade do tumor, você é capaz de fazer um diagnóstico diferencial. Você é capaz de fazer uma hipótese diagnóstica muito melhor do que com a radiografia. Se você quer Uhum. saber, se você quer saber se aquele tumor ele está associado à raiz de um dente, até onde aquele tumor vai, ele vai até o ângulo da mandíbula. A tomografia é o único método que permite avaliações verdadeiras. Hoje, graças a Deus, a quantidade de solicitações que se faz para tomografia é enorme. As pessoas É. entenderam. As pessoas, ó, Valesca, só para completar, as pessoas entenderam que a dose de radiação hoje é baixa e tem um outro Uhum. fator importante. Todos os planos de saúde cobrem. Ah. Você, doutora Valesca, pode pedir uma tomografia que o plano de saúde autoriza o seu exame. Então, hoje Não, é muito comum. isso assim, isso que você está falando, isso é quase que a oitava maravilha do mundo, tá? Por quê? Qual foi a realidade que eu enfrentei durante muito tempo? Quando eu ia solicitar um exame com uma tomografia para os meus pacientes, era um nó. Primeiro porque tinha muita resistência do paciente, né? Por quê? Porque ele teria que pagar. A primeira coisa que ele perguntava era assim: doutor, o plano de saúde cobre? E o plano de saúde, aí o que acontece? Os planos de saúde só cobriam quando era solicitado por um profissional médico. Se Exatamente. fosse solicitado por um profissional cirurgião dentista, não cobria, né? Então, aí era obrigado que, se o paciente tivesse alguém, se ele conhecesse algum médico, se ele fosse parente ou tivesse alguma proximidade com o médico solicitava a tomografia para que pudesse ocorrer a autorização. Um Você me absurdo. dizendo agora, isso é um absurdo. Você me dizendo agora assim que todos os planos de saúde cobrem, né? Pedido por um dentista, isso já é uma maravilha. Isso já é assim, a gente já fica no céu. Isso é uma coisa bem interessante da gente reforçar, né? E aí, quando você diz planos de saúde, são todos os planos de saúde, como é que é? Valesca, travou um pouquinho aqui. Eu acho que foi o meu, né? Acho que foi o meu Instagram que travou um pouquinho aqui, né? Vamos ver. Não, Mas mas agora tá dando. Eu quero só que tu me diga, são todos os planos de saúde que cobrem isso? isso, foi isso que eu entendi. Todos os planos pagam, Valesca, todos. Os Ah, planos de saúde, eles são obrigados a pagar. Eles são obrigados a contemplar as tomografias dos maxilares. Olha só, aconteciam situações absurdas. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu vivenciei isso desde o começo. Você imagina um cirurgião bucomaxilo com um paciente vítima de um trauma, de um acidente de moto, com fratura de mandíbula. O cirurgião bucomaxilo pediu uma tomografia computadorizada e o plano negou. Foi o que o paciente teve que fazer. O paciente foi em um colega, um médico, amigo da família, ginecologista. E o médico ginecologista pediu uma meu tomografia Deus. para avaliação de um trauma na face.
Aí o plano autoriza. O plano autorizou. Hoje, nós não precisamos nos preocupar com isso. Existe uma portaria da ANS que nos responde em relação a isso. O dentista ele pode solicitar. Ele pode e os planos têm que aceitar a solicitação do dentista. Então, uma coisa bem prática. Se o meu paciente chegar lá na Tomos 3D, minha gente, sabe uma coisa que eu acabei de lembrar agora? Que a gente devia ter pedido assim uma cortesia para Tomos 3D para sortear agora na hora da live. Olha. Podia mesmo, né? Não me lembrei. Se eu tivesse me lembrado, eu tinha pedido alguma coisa para a gente sortear na hora da live. Mas vamos pensando juntos aí, você sorteia. Vamos pensando juntos. Sérgio, mas assim, ó, então se o meu paciente, ele chegar lá na Tomos 3D, chegou para fazer uma tomografia, Unimed, sei lá, GEAP, Unimed, Intermed, GEAP, Humana, Mediplan, CACI, IPMT, Correios, CAPEF, todos. Todos esses. Todos esses, não precisa nem eu me preocupar. Não precisa. Ótimo, todos. ótimo. Todos. Eu queria te perguntar uma coisa também, que pode ser uma pergunta bem bobinha, mas eu vou te perguntar porque, às vezes, isso é um entrave para quem vai solicitar, certo? Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que eu pedi uma coisa com você na live de terça-feira passada? A professora Conceição Probo, ela falou o seguinte na live. Ela disse, olha, eu aprendi com você, com a doutora Valesca, que o óbvio deve ser dito. Você sabia que eu usei isso aí em uma situação essa semana? E eu só lembrava da live sua com a professora Conceição. Sérgio, porque essa frase, ela já virou assim uma frase típica minha com os alunos. Quem foi aluno meu, ou então quem é aluno meu, já escutou essa frase, né? Porque eu digo muito isso, eu digo, gente, o óbvio ele precisa ser dito. Precisa. Porque não necessariamente o que é óbvio para mim é óbvio para você. Exatamente. E o que é óbvio para mim é óbvio para o paciente. Então você tem que dizer para ele, coisas mais simples do mundo. E aí eu conto até uma história bem bobinha que diz assim, olha, você vai fazer uma cirurgia no paciente, você pega clorexidina, coloca num copinho e dá para o paciente bochechar. Você simplesmente entrega e você não diz nada, certo? Tem pacientes, já aconteceu o caso do paciente engolir. O paciente engoliu porque não sabia o que era. Então você tem que... É óbvio para você que ele vai bochechar e cuspir, mas para o paciente não é. Então, eu digo muito isso. Então, quem convive comigo, escuta muito isso. Gente, o óbvio precisa ser dito. Então, é por isso que eu você e já usei na sexta-feira. Sexta-feira passada eu usei isso aí. Maravilhoso. Aprendi. Não vou esquecer nunca. Então, aí, por isso que eu vou te perguntar, assim, ó. Digamos, um dentista lá do interior, certo? Lá da estratégia de saúde da família. E aí ele tá com um problema num determinado paciente, vai mandar esse paciente para cá, certo? Às vezes, por incrível que pareça, o profissional, às vezes até aquele profissional que está começando agora a vida, ele tem dificuldades, por exemplo, de como fazer a solicitação do exame. Tu tá entendendo? É uma coisa bem boba isso, mas eu vejo isso às vezes com os meus alunos, eles dizem assim, professor, eu vou escrever o que aqui? Como é que eu vou botar aqui? Entendeu? Então, eu queria só, claro que eu vou dizer, solicito, TC, região tal, não sei o quê. Mas você sugere que seja colocado embaixo assim, uma pequena descrição do que você acha, do que você está pesquisando, do que você tem dúvidas, até para direcionar um pouco, para ajudar o radiologista? Você acha que isso é legal? Valesca, olha, você tocou num assunto que é importantíssimo. Primeira coisa, quando você vai solicitar um exame, você deve escrever. Solicito raio-x panorâmico da paciente Valesca Moreno e você deve dizer o porquê. Motivo, justificativa para avaliação dos terceiros molares. Motivo para avaliação de uma possível fratura no côndilo mandibular direito. Olha, isso guia o radiologista. O radiologista, inclusive, quando recebe a solicitação, todo radiologista, pelo menos, deveria ler o que o profissional que pediu o exame escreveu. Por quê? Porque o que você escreveu é o que vai me guiar, vai me orientar na minha avaliação. E nesse momento eu posso, inclusive, sugerir um complemento. Eu posso dizer, olha, a doutora Valesca pediu uma radiografia panorâmica para investigar uma trinca
na raiz do Sim. dente 11. Uhum. Poxa, não vamos conseguir ver os detalhes numa radiografia panorâmica. Detalhe você vai ver numa radiografia periapical. Mais detalhe do que numa panorâmica. Aí eu posso, naquele momento que o exame foi feito, eu posso sugerir ao paciente. Ou então, como eu faço com frequência, eu digo, olha, faça uma radiografia periapical, não cobre do paciente, faça, porque vai orientar o meu laudo, a minha avaliação. E tem outro detalhe importantíssimo. Os planos de saúde, todos cobrem, Valesca, todos pagam, mas a imensa maioria exige uma justificativa. Certo, Ou certo. seja, a Então, justificativa serve também para isso. Tá? certo. E Ok. nada, olha, e uma coisa, nada do outro mundo. Nada do outro mundo. Solicita um raio-x panorâmico, aí você coloca, motivo, paciente sofreu uma pancada no rosto, do lado direito. Pronto. Uhum. Somente Ou isso. então, solicito tomografia suspeita de fratura radicular. Maravilha, maravilha. Pronto. Tá ótimo. Tá no dente e tal. Pronto. Resolve tanto para o radiologista como resolve para o plano de saúde. Ok, ótimo. Olha, então, tem uma pessoa que está dizendo, Sérgio, faz é hora que o povo te elogia aqui. Minha gente do céu, chique. Ei, Meu, gente, vamos fazer uma campanha bem aí, assim, sorteio de brinde da 3D, da Tomos 3D. Vamos ver se a gente consegue. com certeza, com certeza, ao vivo assim, Valesca. Com E aí eu certeza. estou dizendo aqui, olha, que não sabia que os planos cobriam, né? Realmente eu também não sabia, soube agora, nesse momento que eu estou conversando com o Sérgio, tá? E aí eu quero registrar já a presença de alguns professores, a professora Conceição Probo Batista, eu vi também um pouquinho agora o professor Júlio Cravinhos também, não sei se tem mais outro, por favor, se tiverem outros, se apresentem aí, que aí eu vou dar um oi. E todos os alunos, ex-alunos meus, do professor Sérgio, que estão aqui, colegas, gente, um abraço enorme. E aí a gente está falando de tomografia, né? E o Sérgio disse que assim, as tomografias elas são indicadas principalmente quando você quer pesquisar tecido duro. Então, Duro. osso, dente, né? Tecidos duros. E a ressonância. Ah, professora Márcia Cruz acabou de dar um tchau também. Verdade. E também a professora Tereza Alcântara também está aqui, que inclusive a professora Tereza Alcântara é a nossa convidada da próxima semana. Gente, olha, coisas maravilhosas. Mas vamos para a ressonância. E a ressonância eu uso em quê? Valesca, quando você falou em tomografia, deixa eu só fazer aqui um outro comentário. Você tem tomografia de feixe cônico e tem tomografia tradicional. Na tomografia de feixe cônico, que é a odontológica, nós não conseguimos fazer a avaliação das partes moles. Então, imagina, se o paciente tem um tumor e o tumor ele envolve tecido mole, você não consegue diferenciar partes moles. A tomografia, eu vou chamar de tomografia médica, mas é aquela tomografia tradicional, em que o paciente fica deitado e entra dentro de um orifício, de um gantry. Ali você consegue diferenciar partes moles. Então, você consegue avaliar partes moles também na tomografia. A ressonância, por sua vez, ela é fantástica para avaliação de tecidos moles. Na odontologia, nós usamos com muita frequência ressonância magnética para avaliar articulação temporomandibular. Então, você avalia aquelas incoerências de movimento de deslocamento anterior de disco articular com redução, sem redução. Você consegue avaliar de verdade com ressonância. Usando tomografia para avaliar articulação temporomandibular, você consegue avaliar, você consegue pesquisar as alterações morfológicas em tecido duro. Por exemplo, você encontra fratura em côndilo, bonificação, facetamento, as alterações hipertróficas, osteófitos, as erosões. Maravilha, você vê em tomografia. Agora, aquelas disfunções temporomandibulares onde existe deslocamento de disco, com redução, você só consegue ver disco articular com ressonância magnética. A ressonância magnética. Existem inclusive, existem grupos que não indicam o uso da ressonância magnética, porque acreditam que a avaliação clínica ela seja soberana. Agora, isso aí são grupos. Né? Existem grupos que desaconselham a fazer. Mas a ressonância magnética é o único método que mostra disco articular. Okay. E, para nós finalizarmos isso aí, você me perguntou sobre ultrassom também. Sim, sim, também. Ultrassom é uma tendência, Valesca.
O ultrassom também mostra partes moles. Por exemplo, agora nós estamos vivendo um período onde a harmonização facial está em evidência. Uhum. Aquela cirurgia da remoção da bola de Bichat, a bichectomia, ela está em evidência. E você consegue fazer uma avaliação dessa região, da bola de Bichat, inclusive um cálculo bastante aproximado do tamanho, do peso, né, dessa estrutura com ultrassom. E qual a grande vantagem do ultrassom, Valesca? O ultrassom não usa radiação ionizante, o ultrassom é um exame rápido, é um exame barato. Existem equipamentos de ultrassom portáteis, quase do tamanho de um smartphone, em que você faz uma avaliação da bochecha, da face do paciente, ali na cadeira odontológica. Então, que também é pago pelos planos de saúde. É pago pelos planos de saúde também. Agora, é uma coisa que ainda não, como é que eu vou dizer? Que não foi dado o start ainda na odontologia. É raro isso acontecer. Eu costumo indicar pacientes para fazer ultrassom quando eu estou fazendo avaliação de lesões ósseas. Eu estou fazendo avaliação de lesões ósseas, eu quero avaliar infartamento ganglionar, envolvimento de partes moles, aí eu solicito ultrassom. Eu indico ultrassom. E como geralmente eu estou dentro de uma clínica de radiologia grande, que tem um componente médico lá dentro, então é muito fácil. Geralmente o ultrassom está numa sala vizinha à minha sala. Então existe uma relação de proximidade que facilita muito essa avaliação. Entendeu? Entendi. Sérgio, assim, essas informações que você tá colocando para a gente, elas são valiosíssimas, são importantíssimas, né? Então, essa aplicabilidade clínica eu achei super positiva, até para a gente se situar, né? O que exame pedir, como fazer, entendeu? Eu adorei isso. Para mim, a live já serviu. Você ainda vai falar outras coisas, mas para mim, a live já serviu, né? Ei, Sérgio, tu sabe o que eu queria te perguntar? Assim, por exemplo, esse meu paciente, digamos, eu vou trazer agora para a parte de pério, certo? Opa. Hoje a gente tem falado muito dessas cirurgias periodontais que são feitas com... isso vai envolver pério, vai envolver prótese, vai envolver também uma série de implante. Primeiro, essa parte do escaneamento. Como é que eu queria até que a gente conversasse falando logo disso aí, né? E como é que em que situações se pensa em fazer escaneamento, que situações clínicas, tá? E aí depois eu quero trazer para a minha parte, quando a gente vai fazer esse tipo de cirurgia, por exemplo, correção do sorriso gengival, em que você faz aquele escaneamento para você obter aquela placa, a placa que vai te guiar no momento da cirurgia, se isso é feito, como é que é? Me fala um pouco disso aí. Valesca, olha só, eu acho que todo mundo sabe que as moldagens feitas com alginato, elas são realmente terríveis. Eu, por exemplo, eu não consigo fazer. Desde a época de aluno de faculdade, lá na famosa disciplina materiais dentários, eu acho que você se recorda, então nós tínhamos que fazer uma moldagem do colega. Lembro. É impossível, eu não conseguia fazer. Então, o escaneamento da boca, os scanners intrabucais, eles já começam, a coisa já começa daí. É um conforto muito grande para o paciente. Tá? Sim. Agora, você consegue escanear um modelo. Você pode ter um modelinho de gesso físico na sua mão e você escaneia ele numa bancada. Existe scanner de bancada. O scanner de boca, ele, na verdade, ele queima aquelas etapas todas. A etapa da moldagem e a etapa do vazamento. Tá? Essa clínica que você falou dela algumas vezes já, da Tomos 3D, eu fui meio maluco, porque há 10 dias antes da abertura, eu tinha uma bancada, uma pia, porque eu ia fazer modelos de gesso, moldagem. E 10 dias, foram 10 dias antes, eu resolvi quebrar. Tira tudo. Não vou ter aqui. Por quê? Porque eu fiz a aquisição de um scanner intrabucal. O scanner intrabucal, Valesca, ele copia as superfícies da boca. Por exemplo, documentação ortodôntica, lá na clínica, eu não faço documentação ortodôntica mais com moldagem, com modelo de gesso. Se o paciente chega, ou o dentista pede, uma documentação ortodôntica com modelos de gesso, infelizmente nós não temos. Nós escaneamos a boca e vai um arquivo. O modelo vai do mesmo jeito, maxila e mandíbula, só que vai virtual. E o dentista, ele pode manipular, ele pode movimentar, pode fazer medidas da mesma forma como ele fazia com o modelo físico, da mesma maneira.
Existem muitos Ele faz isso através de um aplicativo, através de um programa? Como é que é? através de um programa. Agora, Ah, olha só, existem programas de todo jeito. Existem programas gratuitos que permitem isso. Só para você ter uma ideia, quando o paciente faz um exame na clínica e eu mando para você os modelos maxila e mandíbula, você já recebe na nuvem em um programinha em que você pode manipular. Ou seja, mesmo que você não tenha nenhum programa, você já recebe ele em um arquivo manipulável. Tá? Em um uhum. arquivo manipulável. E isso, Valesca, isso está virando uma rotina na odontologia. Esse programa, eu preciso ter um computador especial para isso, ou assim, o meu notebook, o meu computador de casa, eu consigo, no meu celular, isso pode ser ou não? Só mais computador? Como é que é? Pergunta maravilhosa. Valesca, os programas rodam em qualquer máquina. Elas rodam em Windows, elas rodam em plataforma Mac, elas rodam no smartphone. Ou seja, você não precisa fazer aquisição nenhuma, você não precisa ter um supercomputador. Por quê? Porque são programinhas extremamente leves. É lógico que você tem programas mais complexos, em que você consegue segmentar um dente, tirar um dente. Aí são outros 500. Uhum. Agora, para fazer medidas, por exemplo, o que você comentou agora há pouco. Você falou das cirurgias periodontais, as Sim. gengivias, as correções do sorriso, por exemplo. O paciente faz uma tomografia computadorizada e faz um escaneamento. O escaneamento, ele copia a superfície. Valesca, é importante nós entendermos o seguinte. Quando você faz uma tomografia, vamos imaginar, tomografia da mandíbula do paciente, a tomografia vai mostrar osso, dente e vai mostrar gengiva também. A tomografia Sim. não é tecido mole. Agora tem um detalhe. A tomografia ela não tem resolução suficiente para mostrar a superfície oclusal do dente. Aquela superfície oclusal cheia de cicatrículas e fissuras, isso ela não mostra. O scanner, por sua vez, mostra. Mostra. O scanner mostra a superfície. Então, o que é que se costuma fazer? Se costuma fazer uma tomografia e um escaneamento. De posse da tomografia, você faz medidas. Olha, eu tenho feito quase que diariamente na sua área. Fazer medidas, olha só, Vanessa, olha o tamanho dessa medida. Você pega a junção, a A melodendinária, mesocementária. até a crista óssea alveolar. Nossa. E da junção à melocementária até a gengiva marginal. É. São medidas, Isso. às vezes, submilimétricas. E são medidas importantíssimas que a gente precisa. Eu te perguntei exatamente por quê. Porque quando a gente vai fazer as cirurgias, Sérgio, essas medidas são fundamentais. São fundamentais. Quando eu vou fazer uma cirurgia, por exemplo, dependendo do biotipo periodontal do paciente, digamos que seja um paciente que tem um biotipo periodontal fino, eu preciso saber se aquele paciente, por exemplo, vai fazer uma movimentação ortodôntica. Eu preciso saber essa distância da junção amelo-cementária para a crista óssea. Eu preciso ter noção disso para saber se esse paciente precisa receber um enxerto, o tipo de enxerto que eu vou propor para esse paciente, entendeu? Então, essas medidas, elas são tudo. Elas são, como diz assim, elas são vida, né? Como diz minha filha, isso é vida, né? Isso é fundamental. Eu quero registrar também a presença da professora Daniege, que inclusive está dizendo o seguinte, que os pacientes, principalmente pacientes crianças, ficam muito incomodados com a moldagem. Então, quando existe a possibilidade agora do escaneamento, fica infinitamente mais fácil para você lidar com isso. Tem o professor também, Belfort Filho. Sérgio, mas tu é chique. Rapaz, mas tu é chique. Tu tá vendo tanto de professor? Gente... A documentação digital é um avanço magnífico que já fazemos uso, agilizando na nossa rotina. Professora Meire Portela. Ei, Sérgio, tu tá distribuindo senha para esse povo participar, Sérgio? Olha, Valesca, a endodontia acabou de entrar aqui, né? Doutora Meire, Belfort. A endodontia, sem a tomografia computadorizada, eu acho que a endodontia ela não consegue mais trabalhar sem tomografia. Eu acho que não consegue. Doutor Adelino também acabou. Adelino Júnior. Ei, um beijo para você, meu Deus do céu. Diz que doutor Sérgio, sem dúvidas, um dos mais decisivos profissionais da odontologia, que tive a alegria de conhecer e trabalhar. Tu tá vendo? Minha gente, eu quero só dizer o seguinte, olha, antes no privado,
o Sérgio mandou mensagem para todas essas pessoas, assim, gente, entrem na live. Ele mandou mensagem para todos esses professores. Vocês sabiam disso? Pelo amor de Deus. Ih, pelo amor de Deus, não me faça passar vergonha. Gente, estou brincando, estou brincando. É um prazer enorme, enorme ter todos esses colegas aqui prestigiando o professor Sérgio. Olha, Valesca, a professora Meire falando aí, ó, importante desde o acesso até a preservação, a tomografia. Exato. Aí eu queria dizer para você o seguinte, você falou agora há pouco a respeito dos guias, não foi? Você vai fazer a cirurgia periodontal, você faz a tomografia e faz o escaneamento. O escaneamento vai permitir você fazer um guia. É aquela história. Você tem a tomografia, que é uma ferramenta em que você faz a medida submilimétrica. Tudo bem, você vai operar o paciente. Quem é que garante que você, com sua mão, por mais habilidade que você tenha, você vai conseguir fazer a incisão daquele tamanho, com aquela distância que você viu na tomografia? Exatamente. É para isso que existem os guias. É o mesmo caso da implantodontia. Você tem uma tomografia para avaliar uma área desdentada. Você viu uma área desdentada. Só, Valesca, que você pode instalar o implante inclinado para cá, em linha reta. Quem é que garante que você vai conseguir estabelecer essa angulação com sua mão? Então, isso é o guia cirúrgico. E olha que interessante, a endodontia hoje, ela trabalha com guia endodôntico, é o chamado endoguide. Ou seja, você tem uma tomografia, você avaliou os canais radiculares do paciente, canais atrésicos, a distância, o tamanho do canal radicular, e você escaneia a superfície, porque o scanner lhe dá uma leitura da superfície. E você gera um guia, Valesca, com os orifícios apontando para cada canal radicular. Você entra com a broca com a inclinação correta, inclinação essa que você viu na tomografia. E você entra com a broca com a distância correta, a distância que você mediu na tomografia. Ou seja, todas a odontologia, todas as especialidades fazem uso da tomografia e desses planejamentos virtuais. Todas elas. Eu posso citar, eu não conheço nenhuma que não faça uso. Ei, Sérgio, eu quero te dizer assim, mas vai ser bem entendido mesmo, né? Se tua esposa estiver assistindo, meu marido está assistindo também, Sérgio, mas eu estou te amando. Estou te amando, que tu não tem nem noção. Eu posso conversar com você. Sérgio, tu acredita, falando desse negócio de te amando? A gente estava agora, nós na FACID, nós fizemos um evento e aí convidamos um professor de fora, né? Para um evento online, agora na época da pandemia. E fizemos e convidamos um professor de fora. Eu sei que o professor falando e não sei o quê, inclusive abordando o tema da nossa próxima semana, que é exatamente a odontologia minimamente invasiva. E aí eu já quero convidar a todos que estão aqui para prestigiar a professora Tereza Alcântara. Eu vou até dizer para ela fazer a mesma estratégia que o Sérgio fez, porque o Sérgio mandou uma mensagem para cada um pedindo para entrarem na live. Tereza, faça isso também, viu, Tereza? Faça isso. E aí, tu acredita que no meio da live, eu disse assim, professor, eu te amo. Ele dizendo umas coisas que eu concordava muito, que eu sempre acreditei, né? Nessa questão do minimamente invasivo, de você respeitar os tecidos, de você... No meio da coisa, eu digo, meu Deus, mas eu te amo. Aí a menina, meu Deus, eu digo, é porque assim... Quando as pessoas dizem as coisas pra gente, meu Deus, eu tô amando o Sérgio. Olha, só ele dizer que a gente não vai, que os pacientes não vão precisar pagar tomografia se eles tiverem plano de saúde, minha gente, isso pra mim já foi assim, o céu. O céu. Eu digo isso porque é um negócio, eu sei lá, mas vamos lá continuar. A Tereza disse que vai fazer. Gente, a Tereza está dizendo que não tem o teu gabarito, Sérgio, para pedir para o povo participar. Realmente a senhora não tem o meu gabarito, não. O da senhora é muito melhor que o meu. Não faça isso, não, pelo amor de Deus. Tereza, nós vamos conseguir. Eu acho que nós vamos fazer o seguinte. O brinde da Tomos 3D, que é a clínica do professor Sérgio, vai ser o sorteio vai ser na próxima semana. Então, pronto, todo mundo tem que estar na live na próxima semana. Tem que estar na live da semana que vem. Valesca, pense qual vai ser o brinde da Tomos 3D. Não estava do nosso script, não. Mas Tava não. Tava não. Pode contar, pense aí. Não, eu vou pensar.
Pense. Vamos pensar, vamos pensar. Sérgio, me diz agora uma coisa, assim. Então, realmente, então, o que a gente vê é que a digitalização veio para ficar e veio para melhorar e muito a nossa vida, né? Então, pesquisa de tecido duro, pesquisa de lesões em tecido mole, pesquisa de alterações de articulação temporomandibular. Então, a gente tem aí a tomografia, nós temos a ressonância, nós temos o ultrassom, e que está disponível para nós, né? Isso, assim, vida mesmo, isso vai nos ajudar bastante. Agora, eu queria que você me explicasse, que a gente conversasse um pouquinho sobre as dificuldades, certo? As barreiras que o dentista ele ainda enfrenta nesse momento ainda da digitalização, assim, em abraçar isso com vontade, em amar como eu estou amando. Me diz, assim, que barreiras são, que dificuldades? Valesca, eu acredito que a dificuldade que existe seja a dificuldade de sair da zona de conforto. Eu não consigo encontrar uma outra razão. Por tudo que nós conversamos aqui. O dentista ele não precisa gastar R$ 1. O dentista não precisa investir absolutamente nada para ingressar para ter acesso a essas tecnologias digitais, a esses planejamentos virtuais, a esses programas. O dentista não gasta absolutamente nada. Eu ouço muito, participo inclusive de alguns fóruns, alguns questionamentos, em que as pessoas pensam, falam, olha, será se vale a pena fazer o investimento no scanner intrabucal? Qual é o valor de um scanner intrabucal? É em média R$ 100 mil. Aí eu pergunto, você acha que vale a pena investir no scanner lá dentro do seu consultório? Não. Olha, deixa que os laboratórios de prótese, deixa que as clínicas de radiologia fazem esse investimento. Porque a clínica de radiologia, o laboratório de prótese, eles oferecem o serviço a uma quantidade enorme de pessoas. Agora, você sozinho fazer um investimento no scanner e viver escaneando seus pacientes apenas lá dentro, é um investimento realmente muito alto. É muito grande. Uhum. Então, ó, financeiramente falando, eu acho que isso não é uma barreira. Eu acho que a barreira é justamente a educação. E o pior é que é o seguinte, Valesca, não tem jeito. É como eu falei no começo, o próprio paciente vai cobrar isso de você. Olha, existe uma história que aconteceu ano passado comigo, em que um colega nosso, entrou em contato comigo e falou, Sérgio, me diga aqui uma coisa. Você faz scanner aí, faz tomografia, você manda tudo isso, né, por e-mail. Rapaz, eu preciso que tu me ensine como eu fazer para abrir esse modelo virtual. Eu preciso que tu me ensine como abrir a tomografia. Mas por quê? Olha só, Valesca. Porque o paciente veio aqui no meu consultório hoje à tarde e a primeira pergunta que ele fez, doutor, o senhor trabalha aqui com aquele negócio digital, né? Que faz o scanner da boca, não precisa mais fazer aquela massa, botar aquela massa na boca que dá ânsia de vômito. Eu não preciso voltar na clínica para pegar resultado. O senhor trabalha tudo digital, não é, doutor? Ou seja, Valesca, o paciente vai cobrar de você. É ele que vai cobrar de você. Então, a barreira que existe, nós podemos citar a barreira da internet, por exemplo. Se você está numa região em que a internet é ruim, você demora a receber os arquivos, né? Você talvez tenha dificuldade em fazer um planejamento virtual de implantes, por exemplo, e mandar aquele planejamento para um laboratório. Então, a barreira da internet talvez seja um empecilho, seja uma dificuldade. Agora, sem dúvida, a principal dificuldade é a pessoa. Ela é o indivíduo que tem que sair da zona de conforto. Eu até comentei com você um dia desse. Eu disse, olha, quando o cidadão, o profissional, ele tem sucesso, o profissional tem 20 anos que trabalha, tem consultório cheio, está tudo bem na vida dele, e ele tem sucesso. Por que ele vai digitalizar? Se está tudo dando certo. Por que ele vai digitalizar? É porque o paciente vai cobrar dele a digitalização. Então, a barreira que existe é a barreira individual. É o ser que barra a digitalização dele mesmo. Agora, tem outro detalhe. Você falou do seu pai aqui no começo, né? A história do smartphone, que seu pai achou. Sim. Olha, Valesca, o meu pai tem 78 anos. O meu pai tem um smartphone. Aí, de repente, eu estou aqui numa rede social, aí postei lá alguma coisinha lá, aí, de repente, eu olho, prezado filho, querido filho, parabéns. Você está trabalhando muito, amado filho. Ou seja,
é aquele linguajar, né, caseiro e rebuscado, típico da idade dele. Mas ele outra coisa, ele com o smartphone, 78 anos, ele com o smartphone, ele aprendeu que entra no site do supermercado famoso e ele faz as compras pelo site, pelo aplicativo, e quando ele chega no supermercado, ele tem um desconto, Valesca, de 30%. Aí mexeu na parte mais sensível do corpo do papai, que é o bolso. O papai achou maravilhoso. Olha, meu filho, eu agora escolho aqui. Aí, olha que coisa interessante. Aí ele começou a falar para mim durante a semana, meu filho, engraçado, eu adoro mel, né? Eu compro sempre mel. E agora eu recebo propaganda de mel no Facebook, eu recebo propaganda de mel no Instagram. Ou seja, inteligência artificial. O supermercado já sabe o que o papai gosta e ele começou a mandar propaganda do que o papai gosta pelas redes sociais. Então ele está sendo vítima, entre aspas, da inteligência artificial e nem está sabendo. E tem 78 anos, olha só, 78 anos. Então, não justifica. Não justifica. Sérgio, e outra coisa, assim, ó, para nós, e aí eu vou até me incluir, gente, quando eu fui convidar o Sérgio só faltam 3 minutos, tá? Acredita? Gente do céu. Passou voando, hein? Que coisa boa. Passou boa. voando. Olha, quando eu fui convidar o Sérgio para participar da live, e é assim, né? Tem pessoas que estão mais próximas de mim nesse momento, então eu digo, ó, vamos fazer aí tudo. E aí eu fui convidar o Sérgio, digo, meu Deus, será que o Sérgio vai lembrar de mim? Aí, porque assim, quando eu conheci o Sérgio era pobre, então ele me conhecia, né? Mas agora que ele é um mega empresário, aí fica mais difícil, né? Eu digo, Sérgio, tudo bem, é a Valesca. Eu não sei se tu lembra de mim. Aí eles, que é isso, Valesca? Que pergunta é essa? É verdade. Foi desse jeito mesmo. A resposta foi essa. E assim, eu acho que mesmo que a gente tenha dificuldades, nós dentistas, eu acho que eu vou até colocar uma bomba para você. A clínica, ela tem, a clínica na sua pessoa tem toda a disponibilidade para dizer assim, olha, tente fazer assim, para nos ajudar nesse primeiro momento de manipular esse programa para que a gente possa trabalhar, né? Só falta 1 minuto, Sérgio. Tu acredita? Sério? Oh, meu Deus. Eu queria mais tempo, juro. Eu disse pro Sérgio, quando são lives muito boas, a gente faz outra. Então, eu vou terminar, tenho que fazer outra com o Sérgio. Sérgio, vou passar a palavra para você se despedir e te agradeço muito. Foi maravilhosa a tua live. Valesca, eu agradeço demais a você. Eu, na verdade, me senti bem demais aqui. Foi uma maravilha, isso foi um bate-papo maravilhoso. Conversar com uma pessoa inteligente como você. Olha, a forma como você conduz isso aqui é fantástica. Você sabe que eu tenho feito umas lives também lá pela Tomos 3D Academy, mas são lives em que o convidado faz uma apresentação. Aqui não, aqui é um negócio descontraído, é maravilhoso. E não deixa de ser científico, é científico também. Adorei estar aqui com você. Eu queria dizer, Valesca, deixar uma mensagem que esses avanços todos no diagnóstico por imagem, eles estão centrados no homem. Não adianta, eles estão centrados no homem. Se você